E aí galera, tudo bem? Vamos continuar aqui com as nossas derivadas. Lembrando que no último vídeo nosso eu passei a derivada das funções em ponto específico e também mostrei a derivada da função modular, né? Que a derivada da função modular não existe no zero, ok? Não existe f' de zero, né? Para f de x igual ao módulo de x. Aí agora nós vamos fazer a derivada das funções potência, beleza? Aí nós vou mostrar por definição, né, o caso geral e alguns casos específicos. Então eu vou começar primeiro com os casos específicos. Ó. Quando você tiver, né, derivada de uma função de grau 2, derivada de uma função, né, quociente, beleza? E derivada de uma função com raiz, beleza? Então, ó, a primeira, como que a gente vai calcular essa derivada, né? Então eu falei para vocês, ó, que a derivada num ponto específico é dado por isso aqui, né? f de x menos f de p, limite, né, dividido por x menos p, quando x tender a p. E a gente poderia calcular em qualquer ponto do seu domínio, fazendo isso. Ó. Então, f' de x, certo? A derivada de uma função em qualquer ponto do seu domínio seria, né? Então, f' de x é igual a f de x mais h menos a f de x dividido por x, ou dividido por h, né? Quando h vai para zero. Beleza? Então, a gente poderia calcular usando essa regra aqui. Beleza? Que é a definição. Tranquilo? Então, vamos calcular. Ó. Primeiro, ó, na primeira, vamos fazer. Ó. Vamos calcular. Ó. F' de x é igual, né? O limite de f de x mais h menos a f de x dividido por h quando h vai para zero. Beleza? Então, primeiro, ó, f de x é isso. Então, quem é f de x mais h? Então, f de x mais h... para essa função aqui seria x mais h ao quadrado menos x mais h. Então isso aqui é f de x mais h, beleza? Então vamos lá. Ó. Limite f de x mais h, né? Então f de x mais h dá isso aqui. X mais h ao quadrado menos, né? Aqui é mais, né? Aqui é mais x mais h, certo? Menos a f de x. A f de x é x ao quadrado mais x. X ao quadrado mais x. Dividido por h, quando h vai para zero, beleza? Então vamos desenvolver isso aqui, para ver o que dá pra gente. Ó. Então isso é igual, né? Limite de x ao quadrado, então quadrado primeiro, mais duas vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado segundo, certo? Mais x mais h, menos, né, isso aqui, menos x ao quadrado, menos x. Então, ó, esse aqui e esse aqui vão embora, esse aqui e esse aqui vão embora, beleza? Então sobrou pra gente, ó, isso é igual, né, aqui quando h vai para zero, dividido por h, quando h vai para zero, né? Então isso aqui é o limite, 2x h, né, mais h quadrado, mais h, tá vendo? Dividido por h, quando h vai para zero. Então o que eu vou fazer? Ó? Coloca um h em evidência lá em cima, né? Então o limite de h que multiplica 2x mais h mais 1 sobre h quando h vai para zero. Aqui vai embora, né? Posso simplificar. Sobrou, ó, limite de 2x mais h mais 1 quando h vai para zero. Quando h vai para zero, sobra quem? Esse cara e esse cara. Então dá 2x mais 1. Então a derivada, né, da função em todo ponto do seu domínio, para x ao quadrado mais x, está dando quanto? 2x mais 1. Beleza? Pronto. Depois nós vamos ver uma regra geral para isso, tá bom? Você vai ver a regra geral para isso, para a gente não precisar ficar fazendo toda vez que você for calcular uma derivada, para não precisar fazer por definição. Beleza? Agora nós vamos fazer para 1 sobre x ao quadrado. Quanto que dá isso, né? Então vamos lá. Ó. 1 sobre x ao quadrado agora. Beleza? Para 1 sobre x ao quadrado, vamos aplicar o mesmo procedimento. Tá bom? Então, ó, agora, o que a gente vai ter, né? Então, para a segunda, f de x é isso. Nós vamos precisar de f de x mais h. Tá bom? F de x mais h é igual, né, a 1 sobre x mais h ao quadrado, tá vendo? Porque ó, eu estou usando essa aqui agora. Então vamos lá. Limite
de f de x mais h, só que f de x mais h é essa função. 1 sobre x mais h ao quadrado, né? Menos a f de x, menos 1 sobre x ao quadrado, né? Dividido, beleza? Dividido por h quando h vai para zero, tá bom? O que vamos fazer agora? Ó? O que dá isso aqui pra gente? Ó? Vamos fazer isso aqui, ó. Tirar fazer uma soma de fração, né? Uma soma de fração ou subtração de fração. Esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Tranquilo? Você pode fazer isso se você quiser. Então isso vai ficar o limite, né? Aqui vai ficar ó, x mais h ao quadrado vezes x ao quadrado. Aí vamos lá, ó. Eu estou falando isso, ó. A sobre b menos, né? Menos c sobre d. Isso é igual, ó. Esse vezes esse, então a vezes d menos b vezes c dividido por bd. Estou falando isso, tá? Isso aqui a gente já viu. Tranquilo? Então é subtração de fração. Então ficaria, ó. Esse vezes esse, tá aqui. Dividido por h. Esse vezes esse, tá aqui. Agora esse vezes esse e esse vezes esse. Então ficaria ó, x ao quadrado menos x mais h ao quadrado. Beleza? Então o que eu vou fazer? Ó? Conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Isso é igual ao limite de x menos x ao quadrado menos x mais h ao quadrado dividido, né, por x mais h ao quadrado vezes x ao quadrado. Isso aqui quando h vai para zero, vezes 1 sobre h. Beleza? O que acontece? O que dá isso aqui para mim, né? O que dá isso aqui para mim? Quando h vai para zero, o que a gente vai ter aqui? Ó? Se você quiser, você pode desenvolver esse camarada aqui também. Beleza? Então, quanto que ficaria isso, né? Quanto que ficaria? Então, isso é igual ao limite de x ao quadrado menos... Tá vendo que aqui, ó, x mais h ao quadrado vai ficar, ó, x ao quadrado mais 2h, ou 2xh, né? Mais h quadrado, beleza? Dividido por x mais h ao quadrado vezes x ao quadrado, aqui vezes 1 sobre h, tá vendo? Então vai ficar, ó, esse aqui com esse eu vou cancelar, tá vendo? Esse com esse eu vou cancelar, porque todo mundo aqui vai ficar negativo. Limite de x ao quadrado menos x ao quadrado menos 2xh mais menos, né? H quadrado dividido por x mais h ao quadrado vezes x ao quadrado vezes 1 sobre h aqui, né? Que é esse camarada aqui. Esse aqui vai embora, beleza? O que eu vou fazer? Ó? Eu coloco o h aqui em evidência, né? Coloco o h aqui em evidência. Vou apagar aqui, ó. A outra terceira que eu sei que é raiz de x. Então, vamos lá. Então isso é igual ao limite, né? Esse aqui foi embora, sobrou menos 2x, certo? Vezes h menos h quadrado, dividido por x mais h, certo? Ao quadrado vezes x ao quadrado, vezes 1 sobre h, quando h vai para zero. Vou colocar h em evidência lá fora, lá em cima, tá vendo? Depois eu cancelar com esse. Limite de h que multiplica menos 2x menos h dividido por x mais h ao quadrado vezes x ao quadrado, vezes 1 sobre h. Aí esse h que está multiplicando, eu posso cancelar com esse. Beleza? E quando h vai para zero. Isso é igual ao limite de menos 2x menos h dividido por x mais h ao quadrado vezes x ao quadrado. Quando h vai para zero. Agora, quando h vai para zero, ó, pra você ver, ó. Se h for para zero, isso aqui dá zero e aqui também dá zero. Então vai ficar assim, ó. Menos 2x dividido, né? Por x mais zero ao quadrado, então vai ficar só x ao quadrado vezes x ao quadrado. Isso é igual a menos 2x dividido por x à quarta. Aqui eu tenho um x e aqui eu tenho um x à quarta, então eu posso cancelar esse x com um x daqui. Vai ficar, ó, menos 2 sobre x ao cubo. Pronto. Então essa aqui é a derivada da função, né? Da função lá, ó, f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Beleza? Então essa é a derivada por definição, né?
da função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Beleza? Agora, vou passar da raiz, né? Então, vamos fazer a da raiz por definição. Beleza? Então, por definição, vamos aplicar o mesmo procedimento. O objetivo é você fazer as manipulações, tá vendo? Se você for fazer por definição, né? Se algum professor aí também te pedir para calcular a derivada por definição, então você vai aplicar isso e fazer esse procedimento. Beleza? Então, ao final aqui, a gente vai ver o caso geral, a regra de derivação geral. Beleza? Quando você tiver aí uma função potência de grau n qualquer. Beleza? Então, vamos fazer a da raiz, ó. Então, vamos fazer a da raiz, né? f de x igual a raiz de x, como eu falei. Então, vamos lá. Limite, né? Então, f' de x é igual ao limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h vai para zero. Beleza? Então, ó, f de x mais h, ó, f de x mais h é igual a raiz de x mais h. Beleza? Então, dá isso. Então, vamos lá. f' de x é igual ao limite da raiz de x mais h menos, né? A raiz de x dividido por h quando h vai para zero. Beleza? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma manipulação aqui, ó. Beleza? Que tipo de manipulação? Tá vendo aqui, ó? Lembra assim, ó. Eu vou chamar, ó, x mais h, beleza? Essa raiz eu vou chamar de a, tá bom? Então, o que a gente conclui, ó? Significa que x mais h é igual a ao quadrado. Tá bom? Beleza? Então, ó, x mais h é igual a ao quadrado. E eu vou chamar, ó, raiz de x. Então, ó, raiz de x é igual a b. Significa que b ao quadrado, que x, né, é igual a b ao quadrado. Beleza? Por que eu vou fazer isso, ó? Porque se você tiver diferença de dois quadrados, né, você lembra disso aqui, ó. Então, ó, vamos lembrar disso. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual ao quê? A menos b que multiplica a mais b, tá vendo? Beleza? Então, ó, vamos associar ali, ó, quem é a ao quadrado, né? E quem é b ao quadrado. Então, a ao quadrado vai ser quem? X mais h, tá vendo? Isso aqui é isso. E quem é o b ao quadrado, né? b ao quadrado está sendo x. X. E quem é a pra gente, ó? Eu não chamei esse termo aqui de a? Então isso aqui é quem, ó? A raiz de x mais h, tá vendo? Menos a raiz de x, tá vendo? Que multiplica, ó. Quem é a? A raiz de x mais h mais a raiz de x, tá vendo? Então, ó, isso aqui eu posso substituir por isso. Então, o que eu quero substituir? Eu quero substituir esse termo aqui, ó, com raiz negativa. Esse termo negativo aqui, ó, que é essa parte aqui. Então, o que eu posso fazer? Ó? Esse termo aqui com esse aqui multiplicado por esse. Então, esse termo aqui que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Beleza? Então, ó, o que eu vou fazer? Ó? Esse termo aqui eu vou passar dividindo. Então, eu vou ter, ó, x mais h menos x dividido pela raiz de x mais h mais a raiz de x. Isso aqui é igual ao quê? Ó? A raiz de x mais h menos a raiz de x. Então, ó, tá vendo? Esse termo aqui, que é esse aqui em cima, eu vou substituir por esse. Aí você fala, mas você poderia ter cancelado aqui já. Ó. Cancelo, sim. Aí quem vai ser? h dividido pela raiz de x mais h menos a raiz de x. Isso aqui é igual a raiz de x mais h menos a raiz de x. Beleza? Ou seja, então você pode aplicar isso aqui e substituir, ou você pode fazer o quê? Uma outra dica, multiplicar pelo conjugado, se você quiser, se você for achar mais fácil. Tem muita gente que acha que é mais fácil multiplicar pelo conjugado. Então você pode multiplicar pelo conjugado. Então não precisa fazer isso, tá bom? Para esse caso aqui, tá bom? Esse caso aqui, quando for raiz quadrada, né? Quando o índice da raiz for 2, você pode multiplicar pelo conjugado. Só que quando for ao cubo, por exemplo, se tiver aqui ao cubo, né? Uma raiz cúbica de x,
Aí não dá simplesmente só para você multiplicar pelo conjugado. Então você vai ter que fazer esse procedimento. Beleza? Aí você vai chegar num termo, né? Diferença de 2 cubos, aí você vai encontrar o que é a diferença de 2 cubos. Beleza? Então eu estou passando desse jeito aqui, ó, para você familiarizar, que é o caso geral que eu vou passar depois. Beleza? Então, ó, esse caso aqui, como eu falei, você pode multiplicar pelo conjugado. O conjugado, é claro, desse camarada aqui, né? Então vai ficar, ó, raiz de x mais h mais raiz de x. Então você vai fazer isso, se você for multiplicar pelo conjugado. Beleza? Se não, você pode aplicar isso aqui. Tranquilo? Então vamos calcular esse limite, né? Continuar aí, ó. F' de x é igual ao limite. Quem é esse termo aqui? Então esse termo eu vou substituir por esse, ó. Substituir por esse aqui, ó. Tranquilo? Quem é esse termo? Vai ser justamente, ó, h dividido pela raiz de x mais h menos, mais, né? Eu coloquei menos aqui, mas na verdade é mais. Mais a raiz de x dividido por h quando h vai para zero. Tranquilo? Então isso é igual ao limite, né? Conservo a primeira, multiplico por inverso da segunda. Então h sobre a raiz de x mais h mais a raiz de x vezes 1 sobre h quando h vai para zero. Esse aqui eu cancelo, beleza? Sobrou quem pra gente, né? Isso é igual ao limite de 1 sobre a raiz de x mais h mais a raiz de x quando h vai para zero. Beleza? Então, a gente tem, né? Então, a gente tem isso, ó. Limite, sobrou pra gente, ó. O limite de 1 sobre, né? A raiz de x mais h mais a raiz de x quando h vai para zero. Quando h vai para zero, o que sobra para você? Esse aqui vai para zero, tá vendo? Esse aqui vai para zero. E sobrou o quê? 1 sobre raiz de x mais raiz de x. Isso é igual a 1 sobre 2 raízes de x. Ou seja, a derivada da raiz de x, então se você tiver lá, ó, f de x igual a raiz de x, então a f' de x é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Beleza? Então essa aí é a derivada, tá bom? Da função, né? F de x igual a raiz de x, beleza? Aí o que eu vou fazer? Antes de eu passar, acho que eu vou até gravar outro vídeo, tá? Porque acho que esse aqui ficou longo. Antes de eu passar a derivada do caso geral da função potência, eu vou passar para você só o caso de quando você tiver a raiz cúbica de x, qual que seria a derivada, tá bom? Só para você ver que não vale, não tem como você aplicar aquela multiplicação pelo conjugado, como eu falei. Beleza? Você teria que fazer esse procedimento aqui. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Vamos calcular essa derivada, né? De f de x vou calcular a derivada da f de x quando você tiver f de x igual a raiz cúbica de x. Beleza? Então vamos lá. Aqui é 1/4, né? Então f de x igual a raiz cúbica de x. Beleza? E é claro, nós vamos precisar de f de x mais h, né? Que é igual a raiz cúbica de x mais h. Pronto. Então eu quero calcular a derivada, né? Limite de f de x mais h menos f de x dividido por h quando h vai para zero. Beleza? Então eu vou substituir. Então eu vou fazer, ó. Isso é, então, a f' de x é igual ao limite da raiz cúbica de x mais h menos a raiz cúbica de x dividido por h quando h vai para zero. Mais uma vez, o que eu falei, nós vamos manipular isso aqui, ó. Então o que eu vou fazer? A raiz cúbica de x mais h, eu vou chamar de a. Então daqui nós concluímos o quê? Ó? Que x mais h é igual a ao cubo. Beleza? E depois a raiz cúbica de x, isso aqui é igual a 1b. Estou chamando isso. Significa que x é igual a b ao cubo. Aí você fala, então eu vou substituir aqui. Tá bom? Então eu vou substituir o b aqui e passar para lá. Então significa que h é ao cubo menos b ao cubo. Se você quiser fazer isso, você pode isso. Só que eu acho que você vai chegar numa redundância aí. Tá bom? Então, ó. Quem é, né, essa diferença? Ó? Porque, ó,
essa diferença, a raiz cúbica disso é A e a raiz cúbica de x é B. Então, quem é essa diferença? Ou seja, A menos B, quem é A menos B? Porque ó, A é isso e B é isso. E quem é A menos B? Então, é isso aqui que nós vamos encontrar, ó. Que eu não falei aquela hora, né? Então, ó, o que a gente sabe? Que A ao cubo menos B ao cubo é igual a isso, ó. A menos B, que multiplica A quadrado mais AB mais B quadrado. A gente sabe disso. Então, significa ó, que A menos B é só passar esse termo para cá dividindo. Então, significa que A menos B eu posso substituir por isso, ó. Então, ó, A menos B é igual A ao cubo menos B ao cubo dividido por A quadrado mais AB mais B quadrado. Fechou. Então, o que é que eu vou fazer? Então, quem é A pra gente? Ó? A é esse termo. Quem é B? Esse termo. Então, significa que a raiz cúbica de x mais h menos, né, a raiz cúbica de x é igual, ó. Tá vendo? Então, a raiz cúbica, esse camarada é esse e esse camarada é esse. É igual, ó. Quem é A ao cubo? A ao cubo é x mais h. X mais h menos. Quem é B ao cubo? X, né? Então, x. Dividido por A ao quadrado. Então, A ao quadrado pra gente ó, vai ser esse termo aqui ao quadrado. Então, vai ficar, ó, a raiz cúbica de x mais h ao quadrado mais A vezes B. A raiz cúbica de x vezes a raiz cúbica de x mais h vezes a raiz cúbica de x mais a raiz cúbica, quem é B, né? A raiz cúbica de x ao quadrado. Então nós temos isso. Beleza? E aqui, é claro, eu posso ó, mandar embora. Então, ó, se eu mando embora, então a derivada, ó, f' de x é igual ao limite. Tá vendo? Quem é esse termo aqui ó, que eu vou substituir? Esse termo aqui que eu vou substituir, que é esse aqui, me dá isso. Então vai ficar ó, h dividido por isso aqui tudo, raiz cúbica de x mais h, isso aqui ao quadrado, mais raiz cúbica de x mais h vezes raiz cúbica de x, mais raiz cúbica de x, aqui é raiz cúbica de x, né? Ao quadrado. Beleza? Ao quadrado. Pronto. Isso aqui é claro, né? Tudo dividido por h ainda. Que é esse h aqui, ó. Tranquilo? Quando o h vai para zero. Conserva a primeira fração, multiplica pela inversa da segunda. Então isso é igual ó, ao limite de h sobre isso aqui tudo, que eu não estou querendo escrever de novo, meu braço já doeu. A raiz cúbica de x mais h ao quadrado mais raiz cúbica de x mais h vezes raiz cúbica de x mais raiz cúbica de x ao quadrado vezes 1 sobre h, quando h vai para zero, beleza? Então aqui eu cancelo, ó, vai embora, beleza? Sobrou quem para mim? 1 sobre isso. Então isso é igual ao limite de 1 sobre esse termo aqui todo, ó. Raiz cúbica de x mais h ao quadrado mais raiz cúbica de x mais h vezes raiz cúbica de x mais raiz cúbica de x ao quadrado. Agora eu vou passar ó, o limite quando h for para zero. Quando h vai para zero, isso aqui dá zero, aqui dá zero. Então o que a gente vai ter? Ó? Então quando eu passo o limite quando h vai para zero, aqui h dá zero, aqui h também dá zero. Sobrou o quê? Sobrou ó, 1 sobre a raiz cúbica de x ao quadrado mais a raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de x mais raiz cúbica de x ao quadrado. Então sobrou isso, tá vendo? Ó pra você ver, ó. Então o que nós vamos ter? Ó?
Quantas raízes vão dar aqui? Certo? Então o que a gente vai ter? A raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x ao quadrado, eu vou ter 2. E raiz cúbica de x, né? Mais, vezes raiz cúbica de x, dá outra raiz cúbica de x ao quadrado. Ó. Ao quadrado. Então isso aqui pra mim, ó, dá o quê? 1 sobre, eu tenho 1, 2, 3. Então 3 raiz cúbica de x ao quadrado. Eu vou ter isso. Pronto. Então, a derivada da raiz cúbica de x ao quadrado dá quanto, né? Dá quanto? A raiz cúbica de x, né? A derivada vai dar quanto? Ó? 1/3 vezes a raiz cúbica de x ao quadrado. Se você for escrever, é a mesma coisa disso, ó. 1 sobre 3 vezes, né? A raiz cúbica de x ao quadrado, é a mesma notação. E quando você tem uma raiz, né? Uma raiz é um expoente fracionário. Então isso é a mesma coisa. Parou aqui, tá? A derivada. Pode parar aqui, eu só estou reescrevendo. 3x elevado a 2/3. Beleza? Então, você pode escrever desse jeito também. Beleza? Então essa aqui, ó, eu fiz para mostrar para vocês que não dá também para você aplicar conjugado, beleza? Quando você tiver um índice aqui diferente de 2, tá bom? Então não dá para aplicar a multiplicação pelo conjugado, beleza? Então essa aqui foi a explicação da derivada de uma função potência, né? Derivada de uma função potência quando você tiver o expoente fracionário, beleza? Que é a mesma coisa que x elevado a 1/3, tá bom? Então no próximo vídeo eu devo gravar o caso geral, tá bom? Vou estender esses casos. Aí nós já vamos aplicar aquela regra de derivação, que é quando você tiver, né, uma f de x igual a x ao quadrado, então a f' de x é igual a 2x. Ou seja, esse camarada aqui, esse coeficiente desce e você subtrai 1 no expoente. Beleza? Então isso que a gente está fazendo aqui. Beleza? Então valeu aí, até o próximo vídeo. Beleza, galera?